Boa noite a todos, a paz do Senhor. Tem alguém feliz com Jesus aí, dá um glória. Muito honrado de estar retornando a esse altar nessa noite. Para mim um privilégio, uma honra, registrar minha gratidão a Deus por essa oportunidade. Estender ao nosso pastor presidente, o anjo dessa igreja, pastor Silas, aos meus pastores, que sempre nos apoiaram, pastor Vicente, pastor Odilton, obrigado por sempre estar nos aconselhando, e os amigos, pastores aqui, que durante muito tempo me aturaram, oraram pela minha vida, pastor Wellington está aqui, que Deus abençoe a vida de todos vocês, tá bom? Queria que você fizesse favor de abrir a sua Bíblia, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 30, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 30, uma mensagem bem simples, feijãozinho com arroz. A nossa leitura vai partir do verso de número 1, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 30, a partir do verso de número 1. Só se você achou, diga um glória. Vou perguntar de novo, porque acho que tem gente que ainda não achou. Só se você achou, diga um glória. Eu vou ler, vocês acompanhem, está escrito assim: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto sobre o sul e sobre Ziclag, e tinha ferido e queimado a fogo Ziclag, e tinha levado cativa as mulheres de todos que estavam nela, tanto pequenos como grandes. Ninguém, porém, mataram, tão somente levaram consigo e foram seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e as mulheres, seus filhos e filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram. Repita comigo, choraram. Obrigado. Até que neles não houve mais força para chorar. Verso 5. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. E você diz amém? Se não for te incomodar, você pode fechar os seus olhos. Vamos fazer uma oração. Pai, obrigado, porque o Senhor nos dá a oportunidade nessa terça-feira de estarmos no melhor lugar que poderíamos estar, que é a sua casa. Pai, obrigado porque entendemos que nesse lugar emana a sua bênção, desse lugar temos vitória, desse lugar podemos contemplar da sua presença. Espírito amigo da minha vida, fica à vontade, o ambiente aqui é propício para seu livre agir. Pai querido, Pai amado, que a sua palavra venha ser instrução para a nossa alma nessa noite. Eu acredito que existem pessoas que entraram aqui e por conta não de quem prega, mas do que aquilo que está sendo pregado, é a sua palavra, serão alcançados, transformados. Pai, fala aos nossos corações, fala à nossa alma. De repente não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos ouvir, Pai. Que os nossos ouvidos venham a estar atentos e que o nosso coração venha a estar receptivo à única verdade, que é a Tua palavra, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pelas bênçãos que o Senhor ainda irá repousar sobre as nossas vidas. Assim nós choramos, assim nós te agradecemos. Em um santo nome do Senhor Jesus, se você puder, diga um amém. Se você puder, dê um lindo aplauso ao nome do Senhor nessa noite. Se você me perguntar, Diego, me fala aí um personagem que você mais gosta na Bíblia Sagrada. Óbvio que Jesus não entra na lista.
eu de fato, certeza absoluta que de primeira instância eu iria falar Davi. Aí teve um dia que alguém falou assim, é porque ele era baixinho igual o senhor, pastor. Eu falei, deve ser. Mas todas as vezes que eu olho a vida, os registros contidos na palavra de Deus de Davi, me chama muita atenção. Por conta da proximidade que inúmeras vezes nos é registrado na Bíblia Sagrada que Davi tinha para com Deus que nós servimos, não somente pelos grandes feitos, mas muito mais por conta do legado que Davi vai nos deixar. Embora, como todos nós tenhamos falhas, Davi ele vai ter a sua vida exponenciada no momento em que ele se assenta no trono de Israel. E existe nesse momento uma caravana que está lá. Tem uma bandeira de Israel hoje. Quem olha para aquela bandeira sempre vai se lembrar de Davi por conta da estrela que existe nessa bandeira. Estrela de Davi. E é muito interessante que quem acha que a história de Davi foi uma história muito simples, muito rasa, se engana. Quando você começa a ler a Bíblia Sagrada, primeiro livro de Samuel, os registros do primeiro livro de Samuel, nós vamos ver que está acontecendo uma transformação na nação de Israel. Algo novo é startado na nação de Israel. O que, pastor? O povo agora vai pedir um monarca. Deus já tinha um rei em seu coração, mas o povo queria um rei para aquele momento. Você conhece muito bem a história. Quem direcionava o povo era Deus. Quem governava o povo era Deus. Quem dava as diretrizes ao povo era Deus. Mas ao observar as nações vizinhas, o povo pede um rei. E aí Saul começa a reinar. E a forma que Saul vai reinando no seu início é uma forma muito agradável, muito boa. Só que quando chega no capítulo de número 16, Deus vai mandar o profeta Samuel, muito provavelmente sair do local onde ele habitava próximo da arca e descer até a casa de Jessé, o belemita. E ali ele teria a responsabilidade de ungir de verdade o rei de Israel. Você sabe muito bem essa história, chovendo molhado. Ao chegar nessa localidade, nessa casa bem humilde, a Bíblia vai dizer que Samuel, ao olhar os filhos de Jessé, devido ao seu grande porte, devido às suas grandes estaturas, logo ele vai entender que seria um daqueles, que seria o futuro rei de Israel. Você sabe muito bem o que Deus vai falar no coração de Samuel. Você está olhando que anda do lado de fora, eu tenho observado que anda do lado de dentro. Está faltando alguém. Samuel pergunta, tem mais alguém? Já se passaram todos os moços? Ele fala, não, tem um mais jovem, uma espécie de alguém que tem muito destaque. Eu te apresentei os melhores, profeta. Te apresentei os melhores, sumo sacerdote. Te apresentei os melhores, juiz. O que tem lá é alguém desprezível. Ele está apacentando as ovelhas. E Deus fala no coração do profeta, ninguém se assenta até o mais jovem chegar na casa. A Bíblia vai nos informar que assim que Davi entra, Deus confirma no coração do profeta, e o profeta perante todos os seus irmãos vai ungir Davi rei, vai descer óleo sobre a cabeça de Davi. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 16, a partir do verso de número 11, número 12, número 13. E o interessante é que a Bíblia vai nos informar que no momento em que Samuel derrama azeite sobre a cabeça de Davi, a Bíblia vai dizer que o Espírito do Senhor se apodera de Davi. Então é alguém que ainda não tem trono, mas já tem unção e presença. É alguém que ainda não está sentado no trono, mas já tem totais condições de ser um futuro rei de Israel. A Bíblia é muito legal que no verso seguinte, no verso 14, no verso 13,
Davi recebe unção e a presença do Senhor abraça Davi, se apodera de Davi. Verso seguinte, quem está sentado no trono agora perde a presença. Então aqui existe um cenário de alguém que não tem trono, mas tem presença, e um cenário de alguém que tem até trono, mas a presença já saiu faz tempo. A primeira lição que nós temos que podermos tirar desse texto é que nós venhamos preferir a presença do que os tronos. Por quê, pastor? Porque trono é consequência de quem tem presença na vida. Tem muita gente que anda correndo atrás de trono, tem muita gente que anda correndo atrás de reconhecimento na terra, e Deus está falando para alguém: melhor do que o reconhecimento na terra é ter seu nome conhecido na eternidade. Eu estou pregando para alguém que de repente ainda não tem trono, mas Deus de repente nessa noite vai se apoderar da tua vida. Tem unção da parte de Deus sobre a vida de alguém aqui nessa noite. Enquanto Saul tem trono, enquanto Saul tem palácio, enquanto Saul tem reino, ele perde o que ele tinha de melhor, o que? A presença do Deus Todo-Poderoso. Eu estou pregando para alguém aqui que de repente tem até pasto, de repente está até atrás das ovelhas malhadas, não tem nem lugar na mesa, todo mundo se assenta e nem te espera, mas existe um Deus no céu que já está te observando, já botou a mão na tua vida e se prepara. Se tem presença, o trono é consequência. Tem alguém que me entende aqui nessa noite? Pode adorar. Uma inversão de valores nos dias atuais. A gente entende e dá mais valor para quem tem trono, estamos desprezando por quem tem presença. A Bíblia vai dizer que então imediatamente Saul chama Davi para residir no palácio. Olha como é que Deus vai mudar a história. Após Davi matar Golias, Saul vai chamar Davi para residir dentro do palácio. Olha que interessante. É que a Bíblia nos informa que por conta do Espírito do Senhor se apartar de Saul, agora um espírito mau começa a tomar conta da vida de Saul. E quem é que dedilha a harpa para espírito mau sair da vida de Saul? Davi. E a Bíblia vai nos informar que após o fato de Davi, o fato que Davi é exponenciado à nação de Israel, matar Golias, uma canção, um corim de fogo, suscita um ciúme na vida de Saul. As mulheres vêm cantando, dizendo que Saul até matou 1000, mas Davi matou seus 10 milhares, e por conta disso, mesmo morando no palácio, mesmo sendo um agente que traz paz para a vida do rei por exercício, o rei está tentando matar ele, o rei está tentando dar cabo da vida dele. Está nesse cenário, eu vejo 2 reis e somente um trono, e não tem lugar para 2 reis dentro do mesmo palácio. A Bíblia vai falar que por algumas vezes, biblicamente 2 vezes, Saul com uma lança, perturbado pelo Espírito, tenta cravar Davi na parede. O cenário vai dando sequência. Davi acha insustentável a sua presença dentro desse palácio. Então ele chama o seu amigo Jonathan, fala: vou me ausentar, vai lá no teu pai, pergunta se a minha permanência ainda é de paz. Você conhece a história, 1 Samuel capítulo de número 19, 1 Samuel capítulo de número 20, vai dizer que eles se despedem, porque agora de fato Jonathan, é de conhecimento de Jonathan que o seu pai, o rei Saul, está querendo acabar com a vida de Davi. E nesse momento Davi começa a ficar errante por localidades. De uma forma implacável, Saul começa a persegui-lo. E aí chegamos de 1 Samuel capítulo de número 22. Ele vai para uma região montanhosa de Adulão, tentando se esconder, tentando ser o menos notado possível. Ele vai para uma fenda na rocha, você sabe muito bem, caverna, da região de Adulão, por isso o nome Caverna de Adulão. E chegando ali, não demora muito tempo, alguém descobre que ele está ali. E os homens de espírito amargo, endividados, pessoas à margem da sociedade, pessoas desprezadas e desprezíveis, começam a se agregar a Davi, nesse momento de fuga de Davi.
O interessante é que Davi vai para um lugar alto, para dentro de uma caverna, para se esconder, mas não consegue. Por quê? Porque quem tem unção de Deus não consegue ficar escondido muito tempo. Quem tem a presença de Deus não consegue esconder muito tempo. E o interessante é que em 1º livro de Samuel, capítulo de número 22, quando esses homens vão se agregar a Davi, não aparece o nome de nenhum deles. Só aparece o momento atual da vida que eles estão passando. Vamos lá. Homens que se encontravam em aperto, endividados, de espíritos desgostosos. A família já não queria mais esses homens. Davi consegue extrair de dentro deles algo que nem mesmo eles sabiam, e faz dali os valentes de Davi. Eu não sei a forma que você chegou aqui nessa noite, mas Deus tem colocado pessoas que vai extrair de você algo que você nem imaginava. O interessante é que quando eles chegam em Adulão, são pessoas que têm a sua vida em destaque o momento negativo, depois que se encontra com o rei, depois que se encontra com Davi, depois que Davi extrai tudo deles, Davi vai dar um novo sentido de vida, Davi vai dar uma nova metodologia, vai trazê-lo novamente ao ambiente familiar, porque é isso que a unção que Deus derrama nas nossas vidas tem por função. Aquilo que Deus trabalha nas nossas vidas não é para ficar somente na gente, e sim para nós jorrarmos em outras pessoas. Eu estou pregando para alguém aqui que estava pedindo unção de Deus, estava pedindo presença de Deus para tirar proveito próprio, e Deus está falando: eu não derramo para ficar em você, eu derramo para passar em você, e você fazer de outras pessoas guerreiros na minha presença. Quanta gente se utilizando daquilo que nem é dele para benefício próprio. E Deus está falando: aprende com Davi. A unção está nele, mas a unção não é dele. E aquilo que eu derramo na vida dele não é para paralisar nele, sim para jorrar através dele, para alcançar outras pessoas. Descobre que Davi está ali. 1º livro de Samuel, capítulo de número 22, Davi tem que se retirar e ele fica errante pelo deserto. O interessante é que você só vai encontrar um amigo visitando Davi quando ele está no deserto de Zif. 1 Samuel capítulo de número 23, é Jonathan. Jonathan vai até Davi, e a Bíblia vai dizer que Jonathan se encontra com Davi num bosque do deserto de Zif, e ali ele vai esforçar, animar a Davi. Porque amigo que é amigo de verdade não vai somente ao nosso encontro nos momentos de palácio. Amigo que é amigo de verdade também nos anima nos momentos de deserto da nossa vida. Estou pregando para alguém aqui que de repente tem passado um momento de dificuldade, um momento de deserto. Tem muita gente passando de largo, né? Quando você tinha cadeira, quando você era alguma coisa, você era cercado por eles. E agora só os amigos de verdade. É Deus falando para alguém que é amigo de verdade vai estar contigo também nos momentos de deserto. Mas uma outra lição eu também aprendo nesse texto. Davi está no deserto, mas Davi não morre no deserto. Davi está no deserto, mas Davi não fica para sempre no deserto. O problema é que tem muita gente que quer pegar um momento da nossa vida e startar, querer intitular como sendo o final da nossa vida. Ninguém sabia, somente Deus e Davi, mas aquele deserto não era o último momento da vida dele. Eu estou pregando para alguém aqui, não me entenda mal, vou te falar isso aqui porque um dia eu fui assim. Não entenda pessoas que estejam passando por deserto como sendo o final da história dele. Por quê? Porque quem de repente está no deserto hoje, amanhã vai ocupar o trono de Israel. Você nem sabe, mas de repente quem você ajuda no deserto hoje, amanhã vai te abrir uma porta, amanhã vai estar em lugar de destaque, amanhã vai ser bênção na sua vida. Os momentos de deserto não definem a tua vida,
Os momentos de deserto não definem a tua história. Você está, mas não ficará para sempre. Tem algo de melhor da parte de Deus te aguardando. Eu queria 30 para pegar essa palavra. Quem olha para a tua vida fala: vai morrer no deserto, vai ficar no deserto. Deus está na eternidade de braço cruzado falando: sabe de nada, eu já tenho lugar de destaque para ele, eu já tenho lugar de destaque para ela. Quem recebe essa palavra aqui, pelos próximos 10 segundos, levante a mão e adore a ele. Glória. Esse deserto não te define, esse deserto te prepara para os tronos que Deus tem para a tua vida. Chegamos no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 29. E aqui, Davi agora já está residindo na jurisdição dos filisteus. Que é isso, pastor? Aquis, rei da tribo de Gate dos filisteus, vai dar guarida para Davi no momento mais complicado da vida dele. Você lembra qual era o nome do gigante que Davi matou, que o exponenciou a nação de Israel? Você lembra do nome dele? Qual era? Golias. Você lembra a nacionalidade desse gigante? Ele era um filisteu. Agora você lembra qual era a tribo que Golias fazia parte? Tribo de Gate. No momento mais contraditório e adverso da vida de Davi, quem vai dar guarida para ele? Alguém de Israel? Não, porque Israel está perseguindo. Vai ser um filisteu da tribo de Gade. Pastor, por que o senhor fala isso? Porque quem de repente tinha tudo para acabar com a tua vida, Deus desce hoje e começa a mudar a história. Eu estou pregando para alguém aqui que estava parecendo que estava num piairote, num beco sem saída. Deus está falando para você: o Deus hoje começa a confundir muita gente. Quem tinha tudo para acabar com a tua vida, quem classificava você como sendo um inimigo, Deus está mudando a história, Deus está mudando a rota, Deus está mudando o cronograma. Se prepara, porque de onde você menos esperava, vai ser dali que virá as maiores bênçãos da tua vida. Deus vai usar pessoas que você nunca esperou. Se prepare para ser abençoado pelo inesperável da parte de Deus. Eu estou pregando para quem tem fé para acreditar, mão para levantar e boca para dar glória. Enquanto tu achava que a bênção viria de um lado, Deus está falando: eu vou usar quem não tinha nada para te abençoar, só para provar que eu sou Deus na tua vida e na tua história. Alguém lá atrás já ficou de pé. Eu vou profetizar. Se prepara, que o inexplicável da parte de Deus vai chegar sobre a tua vida. A segunda pessoa ficou em pé lá atrás. Se prepara, porque Deus vai trazer bênção de onde você menos esperava. Se você acredita, reaja a essa palavra nessa noite. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui nessa noite. O inexplicável de Deus vai chegar. O inesperado de Deus vai chegar. Eu estou profetizando porque Deus tem martelado isso na minha alma. Não tente entender Deus como uma matemática lógica. Ele usa quem Ele quer, na hora que Ele quiser. E se for para abençoar alguém dele, Ele usa até ímpio para poder te abençoar. Tem alguém que recebe, pode me ajudar a adorar a Ele aqui? Se você é do glória, vem no glória nessa noite. Estão tramando aqui na terra, mas Deus já tem um plano na eternidade. Acalma teu coração. Deus vai usar o inexplicável por esse tempo para abençoar a tua vida. Aleluia. Glória a Deus.
1 Samuel capítulo de número 29, estoura uma guerra em Afeca ou em Afec, dependendo da versão bíblica. Região norte de Ziclag. Então Davi se levanta de Ziclag, que era a localidade onde o rei Aques deu para ele residir com a sua família e seus guerreiros, e ele desce até Afeca ou Afec, 3 dias de caminhada. Quando ele chega, ele conhece algumas pessoas do outro lado do ribeiro, algum rosto conhecido. Ele está pronto para a guerra. O capitão principal dos filisteus, quando olha para Davi, fala: olha a musiquinha de novo. Mas não é esse o Davi? Que cantavam no arraial dos israelitas, que Saul matou 1000 e ele matou seus 10 milhares? Ele não vai lutar contra a gente, não. No meio da guerra, ele vai se voltar e vai matar todos nós. Estamos lutando contra o povo dele. Ele está infiltrado aqui. O rei vai falar assim: olha só, ele está há mais de 1 ano na minha presença, e eu não tenho nada para falar dele. A Bíblia vai dizer, vai usar um termo: pois ele tem sido reto aos meus olhos. Retidão fala de alguém que tem constância. Retidão é alguém que não se desvia nem para a direita nem para a esquerda. Retidão é alguém que fala e cumpre. Retidão é alguém que sim é sim, não é não. Retidão é alguém que é honesto. Retidão é alguém que compra e paga. Retidão é alguém que se não é dele, ele devolve. Retidão é alguém que se Deus deu, ele toma posse. Se não deu, ele também fica feliz porque deu para a vida de alguém. E o interessante é que eu vou usar a mesma metodologia. É um rei filisteu, de uma tribo que Davi matou o seu guerreiro, mas o testemunho nunca vai poder ficar quieto. É alguém que tinha tudo para ser inimigo, mas está dando bom testemunho das nossas vidas, porque o que tu fala o vento leva, mas o teu testemunho vai falar muito mais do que as tuas palavras. Não é o que tu fala aqui em cima, é o que tu vive aí embaixo. Não é o que tu profetiza no meio do povo, é aquilo que você se porta mediante do povo. Eu estou pregando para alguém aqui que o teu testemunho vai falar muito mais do que a tua palavra. Ei, o que tu fala de tu mesmo não vale, mas Deus vai levantar pessoas para falar o que você faz. É homem de Deus, é homem reto, sempre foi fiel, sempre foi honesto. Ei, pode falar o que for de Davi, matou até Golias, mas que não é crente não pode falar, mas que é desonesto não pode falar. Deus vai levantar alguém nessa semana para dar bom testemunho de você, autoridades. Aonde você não vai, Deus vai botar alguém para falar de você em mesas. Eu estou pregando para quem tem fé para acreditar. Aquilo que você não tem acesso, Deus vai botar alguém para falar bem da tua história. Só quem recebe me ajuda adorando. Ajuda adorando ao Rei, adorando ao Senhor, adorando ao que vive, adorando ao que reina, adorando ao que é, adorando ao que era, adorando ao que será eternamente. Aleluia. Davi, você é crente, irmão, mas eu sou obediente. Volta, por favor. E a Bíblia vai dizer que agora por mais 3 dias Davi pega o seu grupamento e volta para Ziclag. São 3 dias de ida, mais 3 dias de volta, totalizando 6 dias de caminhada ininterrupta. Quando ele chega, de longe, ele nota que Ziclag não está da mesma forma que ele deixou. Vamos lá? Tipologia bíblica. Ziclag representa a casa. Ziclag representa o núcleo familiar. Davi, ele junta o grupamento e desce para a guerra. Igual eu e você, nós fazemos todos os cultos. A gente vem para cá, culto de celebração para guerrear. Vem para o culto da palavra para guerrear. Vem para o culto da vitória, faz campanha para guerrear.
Tem gente que é mais pentecostal assim igual eu, vai até pro sobrenatural para guerrear. Só que já percebeu que tem alguns traslados nossos em sair da nossa casa e chegar no momento de guerra. Que quando a gente volta, o inimigo saqueou a nossa casa. O inimigo parece que ateou fogo dentro do nosso lar. As coisas da vida. Tem gente que está fazendo tudo certinho, que está sendo obediente. Mas numa dessas, os amalequitas, que representam o inimigo, entram na nossa casa, sem a gente saber. Além de entrar, ele vai prender os familiares, esposa, filhos e filhas. Além de prender, leva cativo. E como se já não tivesse bastado o suficiente, ele ainda ataca fogo. É o dia mau chegando na vida de Davi. Tem gente que está aqui que está passando por esse dia. Tem gente que está aqui e descobriu que a amalequita entrou na casa. Tem gente que está aqui que está com uma maquiagem até no rosto. Está até com um sorriso, um pseudo sorriso. Mas você sabe que você está passando dentro da tua casa. Você sabe que tem parentes seus que o inimigo amarrou, que o inimigo algemou. E o pior de tudo, tem gente que nem dentro de casa está mais. Por quê? Porque o inimigo levou cativo, está preso. Tem mãe que chora por filhos que está preso nas drogas. Esposas que choram porque o cônjuge está preso no tabagismo, no alcoolismo. Mães, pais presos que estão chorando, que estão aqui guerreando, mas tem parentes que estão presos em vícios, em jogos de aposta, jogos de azar. Tem gente que está aqui, mas está passando a madrugada em claro, porque não sabe o que faz num momento como esse. Parece que cada vez que você desce para a guerra, quando você volta, parece que a casa está pior. Parece que aquilo que era ruim tem o seu estado potencializado. Tem gente que chegou hoje aqui falando: Deus, fala comigo porque eu vou entregar os pontos. Eu não aguento mais. Olha esse marido, olha esse filho, olha essa esposa, olha esse irmão, olha esse parente. Olha a minha casa, que por muito tempo eu profetizei ser um pedaço do céu. Só que a amalequita entrou e a amalequita não avisa quando vai chegar. E o inimigo, a amalequita, quando entra, não avisa e deixa da pior forma possível. Eu sei disso. Mas para alguém que está chorando aqui nessa noite, eu tenho uma palavra de Deus para você. Quem olha fala que acabou. Quem olha fala que o final vai ser o divórcio. Quem olha fala que o próximo estágio vai ser fazendo um velório desse moleque, dessa menina. Quem olha fala que o próximo estágio vai ser adoecido dentro do hospital. Só que Deus me trouxe aqui para te dizer uma palavra muito simples. A realidade, Mike Murdock, a realidade está mentindo acerca do teu futuro. A história não termina nesse ponto. Não é nesse momento que a tua história, que a tua casa, que a tua família vai terminar. Eu estou pregando para alguém aqui que está desesperado e Deus está falando: calma. E tu fala: calma como, Deus? Olha a minha casa. Deus está falando: tu está vendo hoje? Eu já estou vendo lá na frente. Não é o final da tua casa. Não é o final da tua família. Não é o final do teu casamento. Não é o final, não é o final, não é o final. Pastor, me prova que não é o final. Eu sei que pode estar preso. Eu sei que pode ter sido levado cativo. Só que a palavra vai dizer: a ninguém, porém, mataram. Pode estar preso, mas está vivo. Pode
pode estar preso, mas ainda tem vida. É Deus falando: eu traço um limite, pode tocar até aqui, daqui para dentro vai ter que se ver comigo, porque na vida quem manda é Deus. Está vivo? Se está vivo, tem esperança. Ó Israel, põe a sua boca no pó, porque talvez haja esperança. Não é o final da tua casa, não é o final do teu ministério. Se tem vida, tem esperança. Se tem vida, tem esperança. Se tem vida, tem esperança. Eu vou falar até toda a glória. Se tem vida, ainda tem esperança. Não é o final. Mas a autoridade falou, a autoridade maior está no céu. Ele está falando que não acabou. Mas não, mas pastor, na vida de quem foi do meu lado foi assim, de quem foi também foi assim. Mas Deus está falando: eu sou o Deus de Isaías 46:10, que anuncia o final das coisas desde o início delas. Nesse início parece ser mentira o que Deus falou, mas na eternidade já existe, já é realidade. No tempo de Deus já está vivo, no tempo de Deus já voltou para a casa de Deus, no tempo de Deus já está adorando novamente. Quem recebe essa palavra e pode me ajudar aqui, vai. Não é o final. Você pode virar para quem está do teu lado, apontar o dedão e falar: não é o final. Fala: não acabou. Quem te olha caído hoje não sabe a potência que você ainda será usado amanhã. Quem olha Davi chorando hoje não sabe aonde ele vai se assentar amanhã. Quem olha para a tua Ziclag hoje não tem noção que é desse antro familiar que eu vou fazer uma posteridade, que eu vou deixar um legado através de ti, Davi. Não é o fim, não acabou. Quem olha o teu momento atual não pode dimensionar todo o projeto da eternidade que irá ser realidade na tua vida. Tem 30 aqui que está me entendendo nessa noite. Tem 30 aqui que pode me ajudar a adorar essa noite. Não tente pôr ponto final aonde Deus não disse que seria o final. Não tente determinar como sendo o fim da história aquilo que Deus está falando. É somente o índice, é só a introdução. Isso é só o preparo para aquilo que eu tenho para você viver, para a tua casa viver, para a tua família viver, para os teus parentes viver. Vou começar a caminhar para o final, que eu estou igual evangelista. Agora eu termino a mensagem 5 vezes. A Bíblia vai dizer que eles choraram quando se deparam com esse problema. Tem problema chorar? Não, problema nenhum. Todo mundo chora, irmão. Quando você vai para João capítulo de número 11, Jesus, quando chega em Betânia, e de fato seu amigo Lázaro está morto, um dos menores versículos da Bíblia vai dizer que Jesus, se Jesus chorou, quem sou eu e você para não chorar? Então qual é o problema, pastor? O problema é quem vive chorando. Não tem problema viver o luto. O problema é quando o luto se faz um estilo de vida. Não tem problema chorar. O problema é quando as suas lágrimas você se utiliza para locupretar, tirar vantagem de situações, para receber carinho e atenção. Chorar enquanto está durando o luto, chore. Viva o luto. Só que a palavra de Deus vai me informar que eles choraram até não haver mais forças. Chega ao ponto daqueles de espírito amargo, lembra? Dos endividados, que agora Davi vai fazer deles um exército de valente. Fala, vamos botar a culpa em Davi, vamos matar ele.
Coração de memória curta. Meu pai sempre falou: ingrato, Diego, nunca vai se lembrar dos inúmeros sims, e sim sempre de um não que tu deu. Vão matar Davi, é tipo, querendo responsabilizar alguém. Igual eu e você, quando acontece alguma catástrofe na nossa vida, a gente quer sempre responsabilizar outras pessoas. Já percebeu isso? A culpa é do fulano, mas foi o Beltrano que falou, mas foi o ciclano que me tirou, mas foi o fulano de tal, mas ninguém sabe que na eternidade Deus tem tudo projetado aqui. E a Bíblia vai dizer que nesse meio de cansaço físico, abalo emocional, a mente totalmente conturbada de Davi, nós lemos o verso 6, o final do verso, vai dizer: e todavia, Davi se fortaleceu no Senhor. Enquanto tem gente querendo responsabilizar Davi, Davi vai para a fonte de onde jorra a força dele. Enquanto tem gente querendo botar a culpa em Davi, Davi não retruca, não responde, não rebate. Ele falou: pode botar. Por quê? Porque não vai vir nada daqui da terra. Eu vou correr para a fonte, que é a minha fortaleza. Braço forte é o Senhor, vai dizer a Bíblia Sagrada. Salmo de número 46 vai dizer que o Senhor é refúgio e fortaleza, socorro bem presente no tempo da angústia. Salmo de número 91 vai dizer que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza. Ei, é noite de você entender que você está correndo para a porta errada, está batendo nas recâmaras erradas. Deus está falando: quando você precisar de força, a tua força não vem da terra, a tua força vem do alto. Vai ser o salmista no Salmo de número 121, vai dizer: elevei os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou céu, que criou terra. Meu Deus do céu, se tivesse 50 para entender que a tua força vem dele, emana dele, é proveniente dele. E aí, pastor, e aí que após ele entender e se fortalecer no Senhor, a Bíblia vai dizer, por isso que sou apaixonado por Davi, ele manda chamar Abiatar, que é filho de Aimeleque, o sacerdote que Saul matou. Quando ele descobre que o pai dele é morto, ele foge. E Davi fala: fica com a gente aqui. Só que na fuga ele traz o éfode com o urim e o tumim, que era onde consultava ao Senhor. A Bíblia vai dizer que no pior momento da vida de Davi, quando as pessoas falavam em apedrejar ele, ele fala: traz o sacerdote. Por quê? Porque eu quero consultar o Senhor. Eu não quero ouvir vozes da terra, eu quero ouvir a voz do céu. Só que o que é interessante é que 2 capítulos anteriores, 1 Samuel, capítulo de número 28, quando Saul não ouvia mais nada, Deus não falava mais com Saul, ele corre para onde? Para Pitonisa. E Davi corre para o Senhor. Essa é a diferença de quem tem trono e quem tem unção. Quem tem trono muitas vezes não ouve a voz de Deus, mas quem tem unção sabe muito bem para onde recorrer quando quer ouvir a voz de Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia vai dizer que tem uma palavra que o Senhor libera sobre Davi. Olha só: então consultou Davi o Senhor, verso 8: perseguirei essa tropa? Alcançá-lo-ei? E ele disse: persegue, porque de certo alcançarás, e tudo libertarás. Poderia falar: e tudo trarás de volta, né? E tudo conquistarás. Só que você lembra o que o amalequita fez com os filhos, filhas e esposas? Prendeu, cativo. Deus está falando: aquilo que você precisa, você vai conquistar o quê? Vai ter libertação.
Se prepara, porque tem uma palavra de libertação para alguém que entrou aqui nessa noite. Eu profetizo que aquilo que o inimigo mantinha cativo, preso, aprisionado, Deus está falando, vai ser liberto pela autoridade que há no nome de Jesus. Tem libertação da parte de Deus nessa noite. A Bíblia vai dizer que então Davi se levantou, porque não adianta ter promessa sem atitude. Não adianta ter palavra se não tiver linkado à atitude. Essa é a noite que Deus vai colocar alguns de pé, só por conta da palavra que Ele já liberou sobre a tua vida, sobre a tua história. Mas ainda está doendo, mas parou o tempo do choro. Hoje Deus está falando, acaba o tempo do luto e é tempo de você correr atrás daquilo que o inimigo roubou. Até quando você vai ficar de braços cruzados, ouvindo a Malequita saqueando, tacando fogo, acabando com a tua casa? Hoje é a noite de alguém se pôr de pé, se posicionar no meio dessa guerra e correr atrás daquilo que Deus já liberou. Tem libertação, tem salvação, vai voltar para casa. Vou encerrar. Meu Deus, a hora. Ele junta o grupamento e desce. Quando chega do lado sul de Besor, tem um ribeiro, um riacho, um braço de um rio que vai dar no mar Mediterrâneo. Um braço pequeno. Eu estou falando de homens que a Bíblia vai dizer quando Davi está morrendo, homens que lutaram contra homens com força de leão, que com uma lança se opuseram a 800 e os mataram de uma vez. Homens que com uma espada botou um exército de filisteu para correr até a espada ficar pegada na mão. De homens que quando ficava o povo, o exército dos valentes de Davi, começavam a debochar dos filisteus e todo mundo correu, ele ficou sozinho. E sozinho ele defendeu um pedaço de campo de lentilha. E os inimigos caíram por terra. Gente, um ribeiro é capaz de parar um exército desse, sim ou não? Não. Só que a Bíblia vai dizer que de cansados que estavam, 200 ficaram no ribeiro. Porque tem momento que a gente está cansado. E aquilo que seria apenas um quebra-mola para a gente pular, uma pedra para a gente chutar, a gente paralisa. Fica no ribeiro, mas não fica de braço cruzado. Não, não. Você vai lá para o verso de número 24, você vai entender. Eles ficaram tomando conta de bagagem. Enquanto tinha 200 tomando conta de bagagem, tinha 400 com um peso mais leve para poder guerrear e trazer de volta o que era de todo mundo. Tomador de conta de bagagem é Deus falando para alguém aqui: você acha o teu trabalho muito pequeno, ninguém te percebe, ninguém sabe o teu nome, você acha que lá onde você está, ninguém está te observando, mas é carregador de bagagem. Torna o trabalho mais leve para quem desce para a guerra. Tomar conta de bagagem nunca vai te dar um cartaz, tomar conta de bagagem não te dá púlpito, não te dá like, não te dá views, mas tomador de conta de bagagem mantém a obra funcionando, alivia o peso quem está descendo para a guerra. Ninguém sabe o nome do menino que mexe no som. De repente muita gente aqui não sabe o nome da tia que está dando aula para o teu filho lá enquanto você está guerreando aqui. De repente ninguém sabe a hora que o ministério de louvor chega para ensaiar no domingo. De repente quando você está tirando teu soninho da tarde, já estão passando o hino aqui para quando você chegar, você adorar, você glorificar. Ninguém sabe, mas tem gente dentro daquela sala operando equipamentos para a transmissão chegar em todos os cantos da terra. Ninguém sabe, mas você está aqui, mas tem alguém lá fora tomando conta do teu carro. Ninguém sabe enquanto você está aqui. É um voluntário, está dando um envelope, é alguém que está tendo uma carga aliviada e Deus está falando: não menospreze o teu trabalho. Tem gente que acha que valor é só os 400 que desceram para a guerra. Deus está falando aqui na obra do Senhor: quem desce para a guerra tem valor, mas quem toma conta de bagagem também é valioso, é valioso.
Eu estou pregando para alguém aqui que o tempo passou e estava achando ser descartável. Deus está falando que é das palmeiras imperiais que saíram as maiores sombras. Esse evangelho só está aqui porque teve alguém que abriu o caminho. Você tem valor na obra. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode concordar com isso? Que agora eu estou na guerra. Uma vez eu conversava com um pastor amigo meu, falando: pastor, isso, aquilo outro. Ele falou: menino, agora a história é com você. Eu deixo vocês irem enquanto eu fico na retaguarda. Quando ele falou isso, minha mente foi nesse texto. Está tomando conta de bagagem. Entende o peso que é da obra. E agora é o momento dele aliviar uma geração que está descendo para guerrear. Todos vocês têm muito valor na obra do Senhor. Muito valor na obra do Senhor. Não se pormenorize. Não se diminua. Você tem valor na obra do Senhor. 400 descem. E está descendo pelo caminho. E aqui eu encerro, de verdade. Eles vão encontrar um jovem. Eu pergunto, você me responde. Eles vão encontrar um jovem egípcio. Está adoecido, Camila. Está doente. E está abandonado na beira do caminho. O exército tem um objetivo. Qual é o objetivo? Seguir os amalequitas, para poder tomar de volta aquilo que a amalequita roubou. Amém ou não amém? Tem um objetivo, tem um foco, amém? Só que o exército de Davi pode até ter um objetivo maior, mas não suporta ver alguém abandonado à beira do caminho. Mas o inimigo vai se distanciar. Problema: quem é você, menino? Qual é o teu nome? Aí ele vai falar: eu sou egípcio. Eu sou egípcio. Em outras versões, eu sou escravo egípcio. E o meu Senhor deu sobre Ziclag e sobre o sul. Sobre o sul aqui é sobre Judá. Então deu sobre Judá e sobre Ziclag. Tomamos com ímpeto Ziclag. Tacamos fogo. Só que eu adoeci. E o meu Senhor me abandonou. Eu olho para esse texto aqui. E se eu ficar emotivo, você me perdoa, tá? Mas parece que eu vejo a minha história aqui. E de repente é a história de alguns que estão aqui. Porque enquanto tínhamos alguma coisa para oferecer, o amalequita usava a gente. Enquanto tínhamos alguma coisa, o inimigo usava e usava de verdade a gente. Tu falou: hoje eu não bebo. Tu saía do trabalho sexta e voltava segunda duro, que gastou tudo na cachaça. Você recebia o salário e falou: vou passar em casa primeiro. Tu não conseguia, porque tu parava na maquininha de 25 centavos e perdia o salário todo lá. Tem gente que está aqui, falava: hoje eu não vou para o samba. Você não somente ia para o samba, como gastava todos os seus recursos nas drogas. Tem gente que está aqui, que falava: hoje eu não vou me prostituir. Não só se prostituía, como era com 2, 3, 4 pessoas. Só que quando a gente não tinha mais nada para oferecer para o inimigo, quando o amalequita já não tinha mais nada para usufruir da gente, para onde que você foi jogado? Na sarjeta. Foi ou não foi? Foi assim ou não foi? Só que eu dou graças a Deus, porque enquanto tem um exército inimigo que abandona quem não presta mais, tem um exército do Deus vivo que está descendo no caminho. Mas não tem nada para oferecer. Problema não é o que oferece, é uma vida. Vamos parar. Mas tem a amalequita fugindo. Problema, que fuja. Depois Deus faz outra coisa. Mas eu vou parar aqui. Eu vou cuidar dele. Eu vou dar pão. Eu vou dar água. Eu vou dar pasta de figo. Se for preciso eu vou botar no meu exército. Mas não vai ficar abandonado na beira do caminho.
Só quem foi alcançado por esse exército sabe o valor. Só quem foi alcançado por esse Deus sabe o valor. Se fosse para merecer, era para a gente estar traficando, era para a gente estar no cemitério de Irajá, era para a gente estar perdido, era para a gente estar sendo envergonhado. Mas um dia o exército parou e falou: dá água do Espírito para ele, dá pão para ele comer, e quando a alma estiver desfalecendo, dá um docinho de pasta de figo para trazer alegria para a alma. Só quem foi alcançado por esse exército manifeste uma adoração de gratidão a ele. Quem olhava para a tua vida não tirava nada daí. Olha onde ele te colocou. Quem olhava para a tua história não tinha perspectiva nenhuma. Mas olha o que ele fez. Se tirar Deus da nossa vida, de nada a nossa vida para mais presta. Enquanto você tinha alguma coisa, você tinha Malequita te usando. Enquanto você possuía alguma coisa, você tinha Malequita usufruindo. Mas depois que a gente não tem mais nada, é só o Rei dos Reis mesmo, é só o Senhor dos Senhores mesmo. Então nesse momento eu queria te convidar a, pelos próximos 30 segundos, em um ato de gratidão, começar a abrir a sua boca e manifestar a sua gratidão em forma de adoração. A essa hora tu estava na 29 traficando, olha você aqui. A essa hora tu estava lá na divisa do Parque União colhendo informação, mas olha você aqui. A essa hora tu estava na esquina esperando alguém passar, mas olha você aqui. Então adore. Adore a Ele, exalte a Ele, glorifique a Ele. Se você tem motivo, enche esse ambiente de adoração.